Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo daqui da Visão Lógica, mais uma vez comigo, Edivaldo Henrique. Sou cientista da computação e faço parte do time da Visão Lógica. Hoje a gente irá aprender a utilizar o nosso gerador de lançamentos, que é um sistema disponível pela Visão Lógica, mas mais especificamente o módulo Folha e o módulo Fiscal. Então, antes de continuarmos, eu já vou pedir para vocês curtirem o nosso vídeo, compartilhar com seus colegas de trabalho e se inscrever no nosso canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Vamos lá então? Para quem não conhece, essa aqui é a interface inicial do gerador de lançamentos. Ele já começa com uma mensagem bem agradável, olá, e o nome da pessoa que está utilizando a ferramenta. Então, no meu caso aqui, olá Edivaldo. Vou clicar no botão de iniciar, e caso não seja o seu nome que esteja aparecendo na interface principal, basta você alterar nesse campo aqui. Para quem não conhece, o gerador de lançamento é uma ferramenta que automatiza o trabalho dentro do escritório contábil. E como que ele faz essa automação? Através dos lançamentos contábeis. Então vocês recebem alguns arquivos dos clientes de vocês e esses arquivos vocês precisam fazer o lançamento. Os lançamentos no contábil, no fiscal, no folha, fazer os lançamentos contábeis que você precisa deles. No caso, ao invés de ter que entrar dentro do sistema contábil e fazer lançamento por lançamento de todas as linhas de que tiver dentro do arquivo, você vai fazer a importação dele dentro do sistema e produzir uma saída diretamente para o seu sistema contábil. Então, o programa ele é composto pelos módulos contábil, folha de pagamento, fiscal, inventário, ativos imobilizados e DIRF. Porém, hoje o nosso foco vai ser no módulo folha de pagamento e no fiscal. Nosso módulo contábil, a gente já teve um workshop só voltado para ele, então vai estar aqui nos cards, caso você queira assistir e acompanhá-lo também. Vamos iniciar então, primeiramente com o módulo folha de pagamento. Todos os nossos sistemas, ele se baseia em 3 fundamentos básicos. O primeiro deles, que é fazer a leitura do arquivo, então se você precisa selecionar um arquivo dentro do sistema. O segundo é descrever esses arquivos, ou aplicar uma lógica para esses arquivos. E o terceiro passo é produzir uma saída para o seu sistema contábil. Basicamente, são esses 3 passos que vão fazer com que você utilize a nossa ferramenta gerador de lançamentos. Então, como o próprio passo já diz, o primeiro passo é selecionar a planilha. Então, no caso aqui, eu já tenho uma estrutura de pastas onde eu faço o salvamento das informações que eu recebo dos meus clientes. Então, eu vou descer até essa pasta. E lá dentro eu encontro alguns arquivos que eu recebi do meu cliente para fazer os lançamentos. Então, no meu caso aqui, eu vou selecionar a planilha folha de pagamento exemplo. Caso você tenha alguma dúvida de como fazer a descrição desse arquivo, de como informar para o programa onde ele precisa buscar as informações dentro dele, basta você clicar nesse botão, uma setinha verde, que ele vai abrir diretamente o seu arquivo, o arquivo selecionado. Então, no caso aqui, esse é o meu arquivo que eu vou utilizar para esse exemplo. Nele aqui, é um arquivo muito simples, né? Tem basicamente o nome dos funcionários, o código desses funcionários e os departamentos de cada um dos funcionários. Logo em seguida, ele tem os proventos e os descontos para cada um desses funcionários aqui, ou seja, os eventos que vão entrar para esses funcionários. Então, no caso aqui, eu preciso informar exatamente isso no meu programa. Então, eu vou fazer a descrição dele. Aqui, a coluna A seria o nome, a coluna B seria o código e os meus eventos, que correspondem da coluna E até a coluna T. Eu vou informar isso também no programa. Depois de validado isso, basta você clicar no botão ler arquivo e observe que vai carregar os lançamentos aqui do lado direito. Eu já deixei alguns casos aqui prontos de alguns erros que podem acontecer e de como solucionar esses erros. No caso, ele deu a mensagem aqui, relatório de erros, que o código do funcionário é inválido, e também deu um alerta
de código de evento não encontrado, para o RSR. Então por que ele deu esses erros aqui? Foi exatamente programado para a gente entender uma maneira mais fácil para corrigi-los. Suponhamos que a planilha do seu cliente ela se encontra nessa mesma situação aqui. Está faltando um código de evento ou um código de funcionário, ou os eventos não correspondem os códigos dos eventos e os códigos dos funcionários não correspondem ao que está cadastrado dentro do seu sistema. Então, tem uma maneira muito simples de corrigir essas informações. A primeira delas, você pode corrigir na sua própria planilha ou ficar alterando sempre a planilha do cliente, no caso que você recebe. Só que isso não é muito vantajoso, porque todas as vezes que ele te mandar uma planilha, você vai ter, com os códigos incorretos ou com códigos faltando, você vai ter que fazer o preenchimento dessas informações manualmente. E a segunda maneira de corrigir isso é utilizando planilha de tradução. O que seria essa planilha de tradução? No caso aqui, basicamente, são planilhas que vão te ajudar a informar os códigos corretos para cada um daqueles eventos ou para cada um daqueles códigos de funcionários. Então, a primeira planilha que eu tenho aqui seria para corrigir os códigos dos funcionários. É uma planilha bem simples, que tem basicamente o nome e o código dos funcionários, que não é o mesmo código que está cadastrado dentro da minha planilha. Então, no caso aqui, eu preciso informar isso para o meu programa. Onde que eu faço isso? Dentro desse botão mais opções. Eu vou informar aqui então que a minha planilha de tradução de funcionário seria essa daqui. Eu informo qual é a aba e aonde que ele vai buscar as informações. No caso, código A e funcionário, nome do funcionário B. E também eu posso fazer a mesma situação para corrigir os códigos dos eventos. Então eu venho aqui e seleciono a planilha de tradução de eventos. Minha planilha de tradução de eventos seria essa. Então o código seria a coluna A e o nome do evento a coluna B. Coluna A e coluna B. E agora eu faço a leitura do meu arquivo. Note que agora não teve mais nenhum dos dois erros para a leitura do arquivo, porque a gente utilizou basicamente a planilha para corrigir os erros que estavam aparecendo. Então ele corrigiu o erro do código do funcionário e ele também corrigiu o erro do código do evento. Ou seja, ao invés de você pegar todas as vezes que o cliente te mandar essa informação incorreta dentro da planilha que ele descreveu, você pode simplesmente criar duas planilhas ou uma única planilha para corrigir essas informações, e no ato de fazer a leitura do arquivo dentro do sistema, você vai corrigir essas informações, tornando o trabalho de vocês muito mais rápido. Existem algumas outras situações aqui dentro do programa, que seria as opções de eventos. Essas opções de eventos fazem com que você trabalhe com algumas referências de eventos. Por exemplo, eventos que tenham horas, que trabalham com horas, geralmente eles vão estar escritos como hora, que seria referenciando a hora, minutos e segundos. Então, hora, minutos e segundos. Então, para você referenciar esse evento, você coloca aqui, dentro dessa primeira linha, eventos que trabalham com horas. Na segunda, seria os eventos que trabalham com porcentagem. Então você informa aqui quais são os eventos que trabalham por porcentagem. Você pode referenciar o próprio código do evento. Então no caso aqui, vamos supor que seja o código 2. Então eu referencio o código 2, que é um evento que trabalha com porcentagem. Ou você pode colocar simplesmente algo que esteja dentro do código ou da nomenclatura daquele evento. Então no caso aqui já está o percentual. Eventos que referencia um dia inteiro. No caso aqui, eventos de faltas. Ele está referenciando que a pessoa faltou um dia.
Então você pode tanto utilizar esse evento para trabalhar com horas, se no caso a sua folha for por horas, ou se esse evento for por dia. Então se a pessoa faltou 3 dias, aqui vai estar informado o evento que ela... Nesse evento aqui vai estar considerando esses 3 dias. E eventos de convênio médico, por exemplo, assistência médica ou convênio. Você também consegue referenciar eles aqui. Aqui ao lado você decide como que cada um desses eventos com hora vai trabalhar. Se você quer que ele trabalhe com horas, minutos, segundos, se ele vai estar em decimal ou se o próprio programa decide. Então, no caso, nessa seleção do programa decide, ele vai encontrar os eventos que trabalham e ele vai decidir se é horas, se é minutos, segundos, se é centesimal ou outra situação. No caso, então, agora o sistema já está pronto para exportar essa informação aqui para o seu sistema contábil. Então basta clicar no botão 3, selecionar o seu sistema contábil. No caso aqui eu vou selecionar esse. Nesse exemplo aqui, a gente tem que informar o CNPJ da empresa, o código da empresa e qual que é o mês de competência. Gera o arquivo e ele vai gerar o arquivo para a gente fazer a importação dentro do nosso sistema contábil. Interessante acrescentar, pessoal, que esses minutos de ajuste pode equivaler a 1 dia ou mais de preparação de dados para se chegar num formato aceitável pelo seu RP, se for digitar vários dias de trabalho com erros. Então é exatamente esse ponto do programa, facilitar esse trabalho de digitação dentro do seu sistema. Nosso próximo módulo é o módulo fiscal. Como eu disse anteriormente, todos os nossos módulos trabalham com esses 3 fundamentos básicos, que seria ler o arquivo, ou ler a planilha, ler as informações, descrever esses arquivos ou aplicar uma lógica para esses arquivos e produzir uma saída para o seu sistema contábil. E o módulo fiscal não é diferente disso. Então aqui no nosso módulo fiscal, eu vou começar clicando no botão 1. Eu já tenho uma estrutura de pastas aqui, eu vou selecionar o meu arquivo de exemplo para o módulo fiscal. Então ele está dentro aqui de clientes fiscal. Aqui no nosso módulo fiscal, ele é muito interessante, porque ele lê 2 tipos de arquivos diferentes. Ele lê tanto planilhas como XMLs. E ele tem algumas peculiaridades que a gente vai explicar ao decorrer do nosso workshop. No caso, então, começando com planilhas, eu vou selecionar o meu arquivo. Então, o meu arquivo que eu vou usar como exemplo vai ser esse planilha de notas. E eu preciso fazer uma descrição para esse meu arquivo. Então, esse aqui é o descritor que eu já pré-defini. Mas vamos supor que você não saiba o que você precisa exportar para o seu sistema contábil. Então ele tem uma dica muito interessante que seria essa guia de ajuda aqui. Então quando você habilita essa guia de ajuda, ele mostra todos os layouts que o nosso programa tem, todos os nossos layouts que o nosso sistema do fiscal consegue produzir saída. E ele te referencia quais as colunas, quais os campos você precisa que esteja preenchido na sua planilha para que saia corretamente a sua importação. Então aqui, por exemplo, nesse sistema aqui, ele precisa de todos esses campos que estão em rosa aqui. Precisa que todos esses campos estejam preenchidos para que o meu sistema contábil, o sistema contábil da importação aceite. Então outros sistemas habilita outros campos em rosa. No meu caso aqui, então, eu também não sei aonde que está as informações dentro do meu arquivo. Então eu novamente vou selecionar aqui o botão verde para abrir a planilha. E essa aqui é a minha planilha que eu tenho para fazer esse exemplo. Então aqui eu vou informar no meu descritor também. Já informei previamente. E vou pedir para ele fazer a leitura. E ele logo carregou as informações aqui na tela ao lado.
Basicamente, depois desse passo, você já consegue trabalhar com algumas informações dentro do programa. Primeiro de tudo, nesse passo aqui, se você já quiser produzir a saída para o seu sistema contábil, você já pode. Mas antes de fazer isso, a gente vai aplicar algumas coisas que é muito utilizado dentro do fiscal. No caso aqui, eu consigo aplicar impostos para esse meu arquivo aqui. Por exemplo, eu quero C na nota tal. Então, no caso aqui, eu vou colocar a nota 23131. Que seria a primeira nota ali. Eu quero que ele retenha de imposto 2. E eu quero que ele tenha a alíquota de 6. Olha que interessante. E eu peço para ele aplicar. Ele já vai alterar o percentual de imposto retido aqui conforme a configuração que eu acabei de mostrar para ele. Então, no caso aqui, ele já alterou no meu arquivo esse percentual que eu acabei de informar para ele. Depois disso, você já consegue produzir a saída com esse percentual alterado. Ou seja, você consegue fazer isso para todos os tipos de informações que tem aqui. Novamente, ó, segunda nota ali, a 23.146. Eu quero que ele aplique um imposto de 3% e uma alíquota de 9%. Ele aplica, então ele já mostra como que vai ficar aquele lançamento ali. No caso aqui pode ser por nota, pode ser por CFOP ou pode ser por item. Então aqui não diferencia. Basta você saber o que você quer fazer a alteração do imposto e você consegue já alterar para esse nosso arquivo aqui. Outra coisa muito interessante é a leitura de XML. Eu vou selecionar o meu arquivo XML. Nesse caso aqui, quando é XML, você não precisa selecionar a aba, porque o XML é um só. E o mais interessante de tudo é que se você tiver mais de um XML dentro da mesma pasta, você já consegue fazer a leitura deles todos ao mesmo tempo. Basta você selecionar todos os arquivos, que ele vai selecionar todos os arquivos de XML que estiver na mesma pasta. E vai carregar todos eles aqui. Então, no caso aqui, ó, eu já carreguei todos os arquivos para ele mostrarem aqui no visual do programa. E aqui funciona da mesma maneira. Eu também posso aplicar impostos para uma nota específica. Então, no caso aqui, para a nota 22, eu quero que ele aplique o imposto 3 e a alíquota 9. E eu peço para ele aplicar. E ele já aplica exatamente aquela informação. Mas para o XML, tem algo muito mais interessante do que identificar o imposto e aplicar esse imposto. É através do modifica XML, que seria esse botão aqui embaixo. O que seria esse botão aqui? Para que ele serve? Ele faz com que altere todas as tags do XML se necessário. O que seriam essas tags? Seriam informações que estão dentro do XML. Então, no caso aqui, eu vou abrir o meu arquivo e vou mostrar como que funciona. Aqui eu fiz um localizar e localizei que aqui eu tenho uma CFOP do código 6102. E eu quero que o meu modifica XML altere tudo que for do código 6102 para o código 7070. Então eu clico em corrigir XML. Olha só que interessante. Ele pesquisou nos dois arquivos que eu carreguei se ele tinha a CFOP 6202. Então no arquivo exemplo XML fiscal 2 ele encontrou e fez alteração. No outro arquivo ele não encontrou e não fez alteração. Por esse mesmo motivo, por não ter encontrado. Mas o mais interessante de tudo é que ao invés dele alterar o seu arquivo original, que são esses dois aqui, ele cria uma pasta com o nome de corrigidos e joga os dois arquivos novos com as informações corrigidas dentro dele. Ou seja, você não está fazendo a alteração diretamente no seu arquivo recebido do seu cliente.
o que ele vai fazer é criar uma cópia desse mesmo arquivo com a alteração que você precisa. Ou seja, ao invés de você importar o XML dentro do seu sistema contábil, que muitos dos sistemas já aceita, depois de fazer a importação, fazer as alterações dentro do sistema, basta você importar o XML dentro do nosso sistema, fazer as correções, ele já vai trazer o XML corrigido e você importa o seu XML corrigido dentro do seu sistema. Lembrando que esse XML alterado não tem nenhuma natureza fiscal, é destinado apenas a ganhar tempo nas importações. Ele também aceita que você faça alterações de 2 campos simultaneamente. No caso aqui, eu vou usar o campo CST. Então eu quero que o campo 10 passe a ser 20 e o campo 30 passe a ser 40. E eu vou pedir para ele corrigir essas informações. Então, novamente, no primeiro XML, ele encontrou que tinha um CST 10, passou a ser 20, e no segundo ele não encontrou nada, então ele não fez a correção. Novamente, ele vai criar dentro da pasta um novo arquivo com as correções feitas. E a terceira situação que tem nesse modifica XML seria informações encadeadas. No caso, eu quero que a CFLP 6102 que o CST seja 10. Então, sempre que tiver 6102, se tiver o 6102, o CST passe a ser 10. Então, novamente, eu vou informar aqui para o programa e vou corrigir. E ele passou lá. CFLP 6102, o CST dessa CFLP passou a ser 10. Novamente, no primeiro arquivo tinha essa informação. E, por último, mas não menos importante, essa correção você consegue fazer também por planilhas. Como que seria por planilha? Eu vou selecionar aqui então uma outra pasta e vou selecionar essa opção por planilhas. O que seria então essa correção por planilhas? Ele corrige o seu XML vários campos ao mesmo tempo, sem necessariamente você precisar ficar colocando aquelas tags igual a opção anterior. Então basta você informar para o programa qual que é a coluna de critérios. Então no meu caso aqui, a minha coluna de critérios seria essa planilha aqui. Coluna A até a coluna D seria o que eu quero que ele seria os meus critérios. Então eu coloquei de A até D. E a segunda parte seria o F e o G. Então eu quero que ele corrija o F e o G, a modificação que eu quero que ele faça. Aqui eu seleciono a aba da planilha. Aqui você consegue clicar para abrir o arquivo. E depois dessa informação, se você quiser mais detalhes sobre como isso funciona, pode clicar nesse botão mais opções aqui, que ele vai descrever tudo da maneira que a gente está explicando aqui. Então ele vai corrigir as tags e ele vai pesquisar nas tags e vai corrigir aquilo que a gente precisa que seja corrigido. No caso aqui, então, a CFLP 6102 passe a ser a 5403. Aqui é a mesma coisa, o CST00 passe a ser o 60. E vou clicar em confirmar. Após isso, eu consigo fazer com que ele corrija tudo ao mesmo tempo. No caso aqui eu tenho somente um arquivo, mas ele corrigiria todos esses meus arquivos simultaneamente. Ele dá uma lista do que não foi localizado. Então essas informações aqui ele não localizou, por isso ele não fez a correção. Mas o mais interessante é que também nesse exemplo ele pega o seu XML e ele joga um novo arquivo com as informações corrigidas para dentro da pasta de corrigidos.
Ou seja, novamente você não altera o seu arquivo original, ele cria uma cópia e você faz a importação dessa cópia para o seu sistema contábil. E por último, mas não menos importante, ele tem 3 possibilidades de saída, nosso módulo fiscal. Primeiramente, você consegue, depois de ter feito a leitura dele dentro do módulo fiscal, você pode utilizar um SPED, produzir um SPED desse mesmo arquivo que você leu dentro do fiscal. Pode ser o XML ou pode ser planilhas diversas. Então, no caso, basta você clicar no botão de SPED e ele já vai montar o seu SPED contábil aqui também. Vale destacar que essa saída não tem nenhuma natureza fiscal. Todos os dados se destinam à economia de tempo em importações. Muitas vezes importamos um XML e em seguida entramos em cada nota para fazer correções, perdendo muito tempo. Com essa funcionalidade, nós programamos a modificação uma única vez. A segunda opção seria pegar esse mesmo arquivo e produzir a saída para CSV. No caso, você poderia pegar esse mesmo arquivo e utilizar para fazer comparações ou para fazer validações dentro do seu sistema. No caso, esse mesmo arquivo que você fez a leitura dentro do nosso sistema. No caso, a terceira opção seria produzir a saída para o seu sistema contábil. Então você vem aqui no botão 3, seleciona qual que é o sistema contábil que você deseja e clica no botão gerar notas. E aí ele geraria o arquivo que você vai fazer importação dentro do seu sistema. Bem, estamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso workshop. Antes de encerrarmos, eu gostaria de mostrar aqui o nosso chat. Nosso atendimento é todo feito aqui pelo nosso chat online. Então basta você entrar aqui, digitar suas informações da sua empresa, iniciar a nossa chamada aqui que um dos nossos atendentes irá te atender. Nosso chat não é demorado, em menos de 3 minutos você será atendido. Aqui a gente tem também o nosso ambiente de estudos aqui, que seria os nossos manuais de como utilizar a nossa ferramenta. Aqui tem os manuais do precificador de honorários e aqui os manuais do gerador de lançamentos. Então, sobre os módulos do gerador, está disponível aqui todos os manuais relacionados a ele. Então, o módulo folha que a gente acabou de visualizar e o módulo fiscal também. Caso vocês não gostem de ver manual, a gente também disponibiliza de vídeos referentes aos nossos módulos. Então, cada mês tem um novo workshop e uma novidade aí disponível pela Visão Lógica. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Novamente, eu vou pedir para vocês curtirem os nossos vídeos, compartilhar com seus colegas de trabalho e se inscrever no nosso canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Muito obrigado a todos e até mais.